O Conto do Amor, contado Caligares, romance. Capítulo 5, Nova York. Cheguei em casa, deixei a mala no quarto e fui direto para o consultório, no fim do corredor. A caixa de correspondência era uma mixórdia de lixo e contas. Escutei a secretária eletrônica. Anotei os recados dos pacientes. Havia também uma mensagem de meu filho, anunciando que não passaria por Nova York. Iria diretamente das férias para o college. E seria legal se eu depositasse algum dinheiro na conta dele. Com o resto, eu não sabia o que fazer. Philip tinha esquecido que eu estava viajando e havia me convidado para jantar. Gerald queria conversar da vida. Meu advogado perguntava quando eu voltaria. Alguém do banco sugeria uma aplicação financeira. Ronald me convidava para uma exposição. Lucy propunha um programa torto e animado que não explicou detalhadamente no recado, mas que envolvia uma amiga dela que acabava de chegar à cidade. Louise, obcecada como sempre por fantasias de sexo interracial, me convidava para a próxima festa do Mandigo Club, na sexta seguinte. De fato, minha presença não fazia diferença alguma, ela apenas não queria estar sozinha. Enfim, desembrulhei o quadro e coloquei-o na estante, bem ao lado da fileira de diários do meu pai. Liguei o computador e escrevi um e-mail para Nicoleta. To nicoleta@cansinstitute.org. Subject: chegada. Cheguei, com atraso. Coloquei o quadro na estante onde estão os diários de meu pai. Já está quase na hora de eu atender, mas à noite começo a leitura. Voltei, mas, sem você, estou fora de casa. Carlo. A resposta veio meia hora depois. To carloantonini@aol.com. Subject referente à chegada. Parece mesmo que o normal é você estar aqui desde sempre. Assunta perguntou sobre suas intenções. Cuidado, hein? Mas não vamos brincar disso. Escreva sobre suas leituras. Isso sim. Nicoleta. Atendi, movido mais a café do que a energia. Às 8:30 da noite terminei. Esvaziei a mala e encomendei camarões com brócolis no Mi Noodles da 8ª Avenida. A comida chegou logo e, de pauzinhos e embalagem de papelão na mão, ataquei os diários. Eu havia tido uma série de dificuldades com os diários que me impediram de lê-los até então. 2 dificuldades maiores, de fato. Nos dias imediatamente posteriores à morte de meu pai, eu tinha procurado algumas datas nos cadernos, curioso para ler os comentários sobre a agonia do meu avô materno, o suicídio de meu tio, meu primeiro casamento e de meu irmão. E claro, eu queria ler o que ele tinha escrito no dia do meu nascimento. Surpresa! Nenhum desses eventos era sequer mencionado nos diários. Eu ficara contemplando a página do dia em que nasci, completamente vazia. Na hora imaginei que, com a excitação e os afazeres daquele momento, meu pai não tivesse tido tempo para escrever. Mas nos dias seguintes também não havia nenhum comentário sobre minha chegada a este mundo. Rapidamente me dei conta de que aqueles não eram, de fato, os diários de meu pai. Eram os diários de outra vida, a do ex-ajudante de Sodoma. Eles continham, sobretudo, relatos de experiências estéticas,
contemplações de obras conhecidas e desconhecidas. Era uma viagem contínua num universo de arquiteturas, esculturas, quadros, poemas, romances, peças de teatro, filmes e mesmo paisagens naturais. Mas não eram notas de apreciação ou de crítica, não propriamente. E aqui estava a minha segunda dificuldade. As experiências eram sempre forçosamente poéticas, ou seja, realçadas com uma enorme sobrecarga de adjetivos. Um romantismo obstinado e kitsch parecia ser o meio que meu pai encontrara para que tudo aquilo se destacasse como um mundo à parte. Por exemplo, em 7 de fevereiro de 1953, sublime ocaso do sol, uma tarde fria, doce e melancólica, perto de uma igrejinha desolada e corajosa que lança seu austero chamado no campo, ainda adormecido pelo gélido inverno. As esplêndidas e humildes linhas de sua arquitetura romântica tocam no âmago de nossas almas amorosas. Às vezes, depois de uma excursão de domingo, meu pai nos chamava e lia, ou melhor, declamava para nós a página do diário que acabara de escrever. Ele nunca tinha nada a ver com a minha experiência. Para mim, aquele dia de 1953 teria se resumido assim: frio do cão, solidão de chorar e vontade de voltar para casa. Criei certa antipatia pelos adjetivos e, sobretudo, uma repugnância envergonhada pelo sentimentalismo. Por isso, também tinha desistido de ler as cartas de meu pai e minha mãe durante o namoro deles. Não acho que fosse por ciúme, é que eu não aguentava aquele estilo meloso, e meloso é dizer pouco. Mas agora era diferente. Se os diários eram escritos no espírito da suposta encarnação anterior do meu pai, se seu autor era, por assim dizer, o aprendiz de Sodoma, então eles eram mesmo o que eu queria ler e precisava ler. Eu sabia que a visita do meu pai a Monte Oliveto tinha ocorrido nos anos 1930 e os diários começavam em 1933, quando meu pai tinha 18 anos. Até o fim da guerra, eles foram escritos em cadernos escolares normais, pautados. A mudança de ano, que não implicava necessariamente um novo caderno, era indicada com clareza, mas nem sempre as entradas tinham uma data exata. Só restava ler desde o começo, e o começo era bom. Toda a galhardia adolescente de meu pai se expressava num antifascismo visceral. Não havia nada de teórico, nenhuma interpretação no estilo da Terceira Internacional. Só havia raiva e desprezo pelo que ele chamava de vulgaridade dominante, a ignorância, o barulho e, que para ele era o pior, o uso e abuso de fragmentos da cultura clássica italiana, de Roma Renascença, para uma mascarada que lhe parecia grosseira e que era, de fato, sangrenta. Havia pequenos e comoventes relatos de insubordinação contra professores fascistas, como a coragem de entregar uma dissertação que terminava com as palavras: e, pelo menos uma vez, não vou acabar gritando "Viva Mussolini! Il nosso Dulce", o nosso Dulce com minúscula. Havia inúmeras descrições satíricas e revoltadas, os vizinhos se pavoneando de botas e camisa preta, crianças desfilando com o uniforme dos filhos da loba, brutamontes exaltados e armados de cacetes gritando pelas ruas, um reitor que passeava pelos corredores e assustava os alunos bradando de repente: "Viva il doce che si conduce", viva o doce que nos lidera, e por aí vai. Comecei a ler mais rápido. Passei pelo amor platônico que ele teve por uma moça que morreu de tuberculose.
Aqui já se viu uma multiplicação de adjetivos repentina e localizada, e cheguei à escola da Faculdade de Medicina que ele mesmo relacionava explicitamente com a morte da moça. Em geral, o que dominava o texto era a sensação de que ele vivia num mundo que lhe parecia quase sempre mesquinho demais. Passei mergulhado nessa leitura 3 noites, o domingo inteiro e vários intervalos entre um paciente e outro. Atendendo o e-mail da Nicoleta, não me manifestei. Esperava ter algo a dizer sobre os diários, mesmo que fosse a constatação final de que não tinha encontrado nada neles que me ajudasse a entender a última conversa de meu pai comigo. Mas para isso era preciso chegar ao fim. Na 4ª noite de leitura, a de segunda-feira, eu estava na metade de 1938. Não havia uma data exata, mas tudo me indicava que era início de agosto. Esbarrei numa lista que preenchia uma página inteira. Monte Oliveto Maggiore, Montalcino, Monte Ghiori, Siena. Exatamente assim. Só esses nomes, escritos em uma letra maior do que habitual e todos sublinhados. A entrada da página seguinte já inaugurava o tom meloso que eu conhecia das minhas antigas sondagens. Começava assim: o amor absoluto, sublime, radiante, derrota qualquer sombra, invade e penetra os cantos obscuros da minha alma. A verdade é que eu mal conseguia ler. Era constrangedor, pior do que ver meu pai nu na cama com a minha mãe, que nunca vi. Essa explosão de paixão me envergonhava, provavelmente porque sabia que ele iniciava a retórica de uma vida paralela, ou melhor, iniciava uma vida retórica e paralela que duraria décadas. Não valia a pena mandar um e-mail para Nicoleta, e também não havia por que acordá-la com um telefonema. Em Florença eram 5 da manhã. O que ia dizer? Sim, ele esteve em Monte Oliveto e foi em 1938. Fiz um café e continuei lendo, como um revisor que procura erros por ofício, sem se dar o tempo da compreensão. 4 páginas à frente, um trecho chamou atenção, por estar escrito de maneira totalmente diferente. Era a caligrafia de meu pai, certo, mas menos cursiva, como se ele estivesse escrevendo devagar e o estilo não batia com o de antes. Parei. Havia 3 blocos de texto separados por linhas horizontais. Li com atenção e afinal entendi de que se tratava. Eram cartas, 3 cartas que não eram dele e que ele tinha transcrito no diário, talvez para evitar que fossem encontradas e se tornassem objeto de conversa e escárnio. Afinal, no mesmo apartamento viviam ele, a mãe, 2 irmãs e 2 irmãos. Não devia haver muitos lugares onde esconder documentos íntimos, ou talvez meu pai tivesse uma razão mais séria. Podia pensar que meu diário era um documento perigoso, comprometedor aos olhos do regime. De fato, se os cadernos que eu tinha lido tivessem caído nas mãos de um censor, meu pai teria levado, no mínimo, a punição padrão, cacetadas e purgativo. Ora, se as cartas fossem, por exemplo, anexadas ao diário, poderiam expor e comprometer mais uma pessoa. Transcritas daquele modo, elas podiam passar desapercebidas. Os 3 blocos diziam assim: foi maravilhoso e durou 6 dias. Qualquer outra coisa não faz sentido. Não é só a diferença de idade entre nós, é que eu me sentiria sufocada pela sua exuberância. Além disso, não são tempos para o amor, e não há amor que possa melhorar nosso horizonte. Temos coisas para fazer e é melhor fazê-las sozinhos, talvez com uma lembrança bonita no coração. Pini era o apelido de meu pai para os íntimos. Você é cheio
É lindo e cheio de furores. Quero lembrá-lo assim, só isso. Ainda bem que Dom Anúzio morreu. Você escreve como se quisesse ou precisasse se convencer dos sentimentos que expressa. Pinim, gosto da sua braveza. A exaltação me cansa. Vamos deixar a exaltação para os fascismos. É isso que os perderá um dia. Mas não vou me esquecer de você e de nossos dias. Foi o ar sereno, não depois da tempestade, como dizia Leopardi, mas antes dela. Não, Penin, eles não vão embora por conta própria, sem um empurrão. E não teremos como viver escondidos, fazendo de conta que não estão aqui. Viu ontem as leis raciais? É só o começo. Em menos de um ano, aposto que desaparecerá até a palhaçada que é o parlamento hoje. E estaremos em alguma guerra ao lado dos camaradas alemães. São tempos para o ódio, não para o amor. Tempos para agir em silêncio e segundo a consciência. De novo e mais do que nunca, te prometo que não vou me esquecer dos nossos dias. Não tem como, não me escreva mais. Eu estava exausto. Sentei-me ao computador e mandei um e-mail para Nicoleta, relatando um pouco minhas impressões de leitura. Também digitei na íntegra as 3 cartas. Era fácil estabelecer a data em que foram escritas, ou melhor, era óbvio que a última devia ser de 4 de setembro de 1938. Quem escreveu, aliás, tinha razão. O parlamento estava condenado e menos de um ano depois invadiríamos a Albânia. Eu não conseguia dormir mais nada que meio Lexotano resolvesse. Acordei com dificuldade às 8 e fui direto para o computador. A resposta de Nicoleta estava lá. To carloantonini@aol.com. Subject, como se diz na América, bingo. Oi, americano. Mistério quase desvendado. Ele se apaixonou loucamente por uma mulher. Quanto a isso, você agora pode parar de se preocupar. Essa mulher era mais vivida. Com ela, provavelmente, ele transou pela primeira vez e, de tanto amar, quase se esqueceu do mundo, que estava tétrico. A amada o recolocou no caminho certo, ou então a amada transvestiu a vontade de ser deixada em paz com o manto das virtudes cívicas. Tanto faz. Vamos supor que a paixão tenha desabrochado em Montevideo. Ele quis continuar o romance e foi rejeitado em 3 cartas. Aparentemente, ele achou um jeito de ficar para sempre lá, perto de Siena e dos afrescos de Sodoma com ela. Resolveu o problema vivendo meio período na Renascença. Só não sei o que o quadro tem a ver com isso. Decepcionado? Americano, sinto sua falta. Nicoleta. O resumo era provavelmente correto, mas decidi que ia ler os diários até o fim, ou ao menos folheá-los com bastante atenção. A leitura me ocupava o tempo livre, sem falar das noites. Não ligava de volta para os amigos porque não tinha vontade de contar a ninguém essa história maluca. Tampouco respondia aos telefonemas de Lucie e de Loas, que continuavam deixando recados com promessas de transas extravagantes. Atribuí esse meu desinteresse à presença, agora constante e quase física, de meu pai em minha vida. Mas houve um telefonema que tomei a iniciativa de dar. Alessandro Casagrande, que tinha sido meu colega e meu único bom amigo durante os 3 primeiros anos de colégio. Nossa cumplicidade na época foi imediata, pois éramos os únicos em nossa classe que se interessavam pelo existencialismo francês. Eu o perdi de vista quando saí da Itália, mas nos reencontramos mais tarde, quando estávamos na faculdade.
embora em disciplinas e cidades diferentes. Tinha sido com ele, aliás, que eu visitara pela primeira vez, 35 anos antes, o Instituto Nazionale de Studi sul Rinascimento. Não sei como ele tinha abandonado o interesse por Savonarola para se dedicar à segurança pública, embora, a bem dizer, em matéria de controle do comportamento dos cidadãos, Savonarola, um fundamentalista apavorante, pudesse ser um bom exemplo. O fato é que no começo dos anos 1990, minha mãe me contou que ele se tornara comissário de polícia em Milão. Num dia de semana, por volta das 10 da manhã em Nova York, liguei para o comissariado central da via de Fate Bene Fratelli, em Milão, e pedi para falar com o comissário Casagrande. O comissário Casagrande da Segurança Pública? Sim, por favor. Quem quer falar com ele? Carlo Antonini, sou seu amigo de longa data do comissário. E acrescentei, esperando que a informação convencesse o telefonista a passar a comunicação diretamente para ele. Estou ligando de Nova York. Funcionou. Alessandro? É Carlo Antonini. Caramba, quem é vivo sempre aparece. Velho, que prazer, onde é que você está? Eu estou morando em Nova York. Isso eu já sabia, mas onde você está agora? Pois é, em Nova York. Carlos, eu adoraria falar dos velhos tempos, mas estou em meio a uma reunião. Fale aí seu e-mail que eu já te escrevo. 10 minutos depois, eu recebi um e-mail de uma conta Hotmail. Ligue à noite, lá pelas 9 daqui. E em seguida havia um número com prefixo 02 de Milão. Achei tudo um pouco misterioso, mas fiz conforme ele sugeriu. Às 9 de Milão, liguei e Alessandro atendeu imediatamente. Desculpe, velho, mas prefiro não falar no telefone do escritório. Nunca se sabe o que está sendo gravado, nem por quem. Essa linha é segura. O que é, Alessandro? Você está investigado por alguma coisa? Não, mas acontece que quando um amigo que eu não vejo há anos me liga, é quase sempre para pedir um favor. No mínimo, ele levou uma multa por excesso de velocidade que não quer pagar. Rimos juntos. Tem razão, Alessandro. Estou ligando para lhe pedir um favor. Eu não tenho multas na Itália, não se preocupe. Trocamos as informações básicas sobre esposas, divórcios e filhos e, por fim, ele me perguntou qual era o assunto. Escute, é uma causa de um quadro, sem valor, aliás, que encontrei num antiquário de Florença pouco tempo atrás. Florença é conosco mesmo, disse Alessandro, lembrando sem dúvida da nossa expedição florentina do passado. Pois é, esse quadro pertencia a uma família Nietzsche de Florença. Aparentemente fazia parte de um lote de obras acumuladas durante a guerra. Você sabe, a história clássica de corrupção, quadros trocados por favores. Nietzsche deveria ser algum tipo de fascistão influente. Pegava os quadros e se esquecia de deportar ou prender alguém. Até aqui tudo bem, mas você quer o quê? Quer que eu mande a família devolver o butim de guerra? Não, nada disso. O quadro não vale nada. É uma cópia e, de qualquer forma, já está comigo e me custou 1.000 euros. Eu só quero encontrar os Nietzsche para descobrir se alguém da família sabe de onde veio o quadro, quem foi o primeiro proprietário ou autor. 3.000 euros por uma cópia? O dólar anda forte nesses dias, velho. Ou então deve ter um mapa do tesouro escondido embaixo da pintura. Fala a verdade. De repente me lembrei que Alessandro e eu também compartilhávamos um gosto por enigmas. Comprávamos em sociedade o grande samanário italiano de enigmas, lá 7
semana enigmística. E passávamos horas resolvendo palavras cruzadas, charadas e rebus. É quase isso. O quadro faz parte de um enigma que quero resolver. É possível que ele tenha alguma relação com o momento da vida de meu pai nos anos 30. Não tenho nenhuma prova disso, é apenas uma intuição. Vou ser claro e direto, velho. Tanto que você me conheceu bem, tanto mais que você conheceu bem o meu pai. Se eu soubesse de onde vem o quadro e quem o pintou, talvez isso me ajudasse a descobrir quem foi a namorada de meu pai em 1938. E aqui Alessandro caiu numa gargalhada que me contaminou. A namorada do Dr. Pino em 1938, nova gargalhada. Aos poucos ele se acalmou. E daí, se você descobrir o que acontece? Levei a pergunta a sério. Não acontece nada, só entenderei melhor o meu pai. Alessandro desistiu do tom brincalhão. Como ficara órfão de pai bem cedo, não era difícil para ele simpatizar com o meu propósito. E como é que eu posso te ajudar nesses Nietzsches fascistas? Tem uma pista. Algum filho, neto, primo, sobrinho. O tal Nath esteve envolvido com tramas pretas que parece que o nome dele saiu dos jornais quando foi investigado como mandante ou intermediário financeiro do atentado contra o trem Itálicos em 1974. Opa, agora o Alessandro já não brincava mesmo. Ainda bem que pedi para você ligar para cá. Este é um daqueles temas que basta uma alusão para levantar bandeirinhas de alerta. Você sabe que até hoje essa investigação não foi concluída? Sei, essa e mais uma dúzia de outras do mesmo tipo. E você só quer o nome e o endereço do sujeito, é isso? Mas se você conseguir fazer contato com o Nietzsche, ele pode se apavorar e mandar você... Estou falando sério, Carlos. Nessas investigações morreu gente em acidentes misteriosos. Você sabe disso. Sei sim, mas não quero saber de nenhuma investigação sobre mandantes ou intermediários financeiros das tramas pretas. Só quero fazer uma pergunta inocente sobre um quadro. Entendo, mas o homem precisa deixar para trás a pergunta. Escute, você pensa em voltar em Florença? Se é que eles estão em Florença? Não tenho data, mas nesse caso até poderia fazer a viagem só para isso. É tão importante assim? É. Velho, ele concluiu. Ligo para você assim que eu souber de alguma coisa. Aí para esse número de onde você está me chamando, ok? Quase sempre cai na caixa postal. Aí manda um e-mail com as indicações para você me ligar, ok? Alessandro ligou exatamente 24 horas depois e, por sorte, atendi o telefone. Ele conseguiu levantar o nome de Virgínio Nietzsche, o indiciado que sumira pelo mundo, e, sobretudo, de Filomena Nietzsche, a matriarca da família. Havia um endereço no nome dela em Florença, na Via dei Tavolini. Alessandro insistiu que eu anotasse o telefone de um colega seu, aposentado, o ex-comissário Giannini, que participara das investigações sobre os itálicos e que, por algum milagre, tinha conseguido construir e manter uma relação de confiança com Filomena Nietzsche. Segundo constava, ela ainda estava viva. Eu deveria contatar Giannini, que organizaria meu encontro com a senhora Nietzsche. Voltei à leitura dos diários. Avançava a um bom ritmo, 1 ano e meio por noite. Além disso, de setembro de 1943 ao verão de 1945, as entradas eram escassas e secas, sem a retórica do amor sublime que transfigura, ilumina e coisa e tal. Infelizmente, meu pai não contava quase nada sobre o começo da sua clandestinidade e sobre a fuga para as montanhas, o nascimento do meu irmão que aconteceu em meio ao estorvo da Segunda Guerra.
Também não figurava em lugar nenhum. Com isso, ao menos, eu não tinha por que me enciumar. A maioria das entradas desses anos eram reflexões sobre a guerra, quase sempre amargas. Frequentemente, apenas citações de Tácito e Sêneca deviam ser os únicos autores que ele carregara consigo na mochila. Algumas pérolas me recompensavam pelo esforço. No inverno de 1944, o pai escreve no diário, Montanhas de Grigna. Não sei se sairemos vivos daqui. Pelo que tudo indica, ganharemos. Os aliados já estão chegando, mas ganharemos mortos. Só queria que quem contasse nossa história depois não nos tornasse melhor do que somos ou éramos, ou sei lá. O frio, a sujeira e a fome são pouca coisa comparadas com esse fato estranho. Já não sei bem por que estou aqui. Na ação, o sentido se perde. O sentido se mantém mais facilmente nos sonhos. Depois da libertação, 18 de maio de 1945, tenho nojo da vingança de quem ganhou. Éramos melhores só antes de ganhar. Enfim, no domingo à tarde, logo depois dessa entrada, dei com um novo bloco de texto entre duas linhas horizontais, com o mesmo tipo de caligrafia hesitante que havia me assinalado as 3 cartas de 1938. Era mais uma carta, dessa vez certamente transcrita no diário por outra razão: o pudor de um homem casado. Agora o diário. Pois é, rompo o silêncio para saber se você está vivo. Encontrei ontem Maianini. Você se lembra de Maianini? Estivemos na casa dele 2 noites em Montalcino, lá perto da farmácia Salviati, e ele foi a Siena conosco. Claro que se lembra. Acho que mais tarde vocês fizeram uma especialização juntos. Maianini me disse que tinha notícias suas. Sabia que você esteve na gringa no inverno de 44. Todos conheciam você. O médico com a mulher. E o nenê loirinho, para cima e para baixo. Maianini me deu esse endereço e me assegurou que é do seu consultório. Me disse também que você brigou com o Comitê da Libertação porque queriam matar o marechal dos Carabinieri e você o ajudou a fugir. Gostei dessa história, mas se cuide. Bellini, estivemos com ele em Montechiori, na casa do tio dele. Morreu, foi pego lá perto do Monte Madio e fuzilado. Você se lembra do Caraccio, o estudante de direito que encontramos em Siena? Ele subiu para o nosso quarto, no Continental, no primeiro dia, para tomar café conosco. Pois bem, Caraccio foi deportado, não voltou ainda, mas alguns que chegam na Alemanha dizem que ele está vivo. Quanto ao Hotel Continental, você perdeu a aposta. Na semana passada, voltei para o nosso quarto e me deixaram furar o teto. Eu tinha razão. É um teto falso, de gesso, que esconde afrescos que não deu para ver, talvez no século XVII, como o edifício. Talvez crostas do século XVIII. Um dia alguém vai quebrar tudo aquilo e pode ficar bonito, viu? Mande uma carta sem escrever nada, pode ser um envelope vazio. Só quero saber que você está vivo. Eu estou. Esperei um pouco mais para comunicar meu novo achado a Nicoleta. Queria chegar ao fim dos diários.
Os anos 1960, 1970 e 1980 foram um tédio de poesia forçada. Meu pai tinha se instalado na Arcádia. Teria sido melhor, talvez, que essa última carta não tivesse chegado até ele, pois era a partir dela que meu pai, aquela parte dele, que era autora dos diários, parecia ter renunciado ao mundo dos comuns mortais. No fim da tarde de sexta-feira, terminei a leitura dos diários. Escrevi um e-mail para Nicoleta. Nele digitei toda a carta de 1945 e expliquei que eu tinha esperado terminar a leitura dos diários, interrompidos na morte de minha mãe, para voltar a escrever para ela. No fim da mensagem acrescentei: não vai adiantar muito, mas só me resta seguir as pistas. Quero passar por Montassino, Monteghiori e Siena e perguntar se os nomes significam algo para alguém. No mínimo, como em Monte Liveto, quero colocar por um momento meus pés nas pegadas dele. Também acho que descobri os antigos proprietários do quadro. Você me acompanha? Carlo. Era meia-noite em Florença e Nicoleta ainda devia estar acordada e sentada diante do computador, porque a resposta chegou imediatamente. To Carlo Antonini, @AOL, subject referência pistas, venha, Nicoleta. Peguei o telefone e liguei para minha agente de viagem. Eu sabia que Karina faria o milagre de encontrar um assento em algum voo para o dia seguinte. Sem sequer esperar a resposta, disparei um e-mail para meus pacientes anunciando que viajaria por uma semana. Por sorte, ainda era pleno verão e muitos não tinham voltado de férias. Na manhã seguinte, um sábado em casa, liguei para o comissário aposentado Giannini, o contato de Alessandro em Florença. Ele foi simpático e cordial, embora a relevância de minha investigação, como ele disse, lhe parecia duvidosa, mas ele se dispôs a servir de intermediário e tentaria marcar um encontro com Filomena Nitti para segunda-feira. Me ligue assim que chegar, concluiu, para confirmar. Saí de Nova York à noite. Só na última hora me lembrei de fotografar o quadro e imprimir uma cópia que enfiei na mala.